mesa desta casa pagã, da qual nunca mais faremos outra, porque dá trabalho demais, né? Bom, é muito bom, né, precisamos agradecer essa energia, essa casa que esteve sempre ocupada, como deve ser, os livros circulando, pessoas legais. Então, como é a última vez que falarei neste microfone, eu vou aproveitar para agradecer mais uma vez a recepção do Lúcio Cruz no seu ateliê, o Café Raízes, nosso parceiro, com essas comidinhas e bebidinhas e café, o Diálogos Embalados, a Gráfica Viena e as editoras que formam esta casa, Fábrica de Cânones, Miriveja, Cousa, Aboio Cachalote, Reformatório. Então, para a gente dar início à nossa mesa, literatura e imagem, diálogos possíveis com Cris Tagrante, Aline Gonçalves, Larissa Prudêncio, Cristina Maranzana e Eduardo Guimarães. Cris, olha só, cada vez que o João manda o teu nome, ele manda de um jeito. Às vezes é Tragante, às vezes é Tagrante. Depois de 2 anos, então, Cris Tragante é ilustradora, doutora em educação e professora de arte no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Em 2019, ilustrou o livro Magrafo, Dicionário de Palavras Inexistentes, com texto de Diego Lopes. Em 2024, ganhou o Prêmio João de Barro com o livro Não Deu em Nada e lançou Lições de Infância, no qual ela assina os textos e ilustrações. Pela editora Miriveja, fez as ilustrações de O Jardim da Menina do Pé de Couve, da escritora Camila Carrascosa, Bonfim, 2023, Nizinha, 2024, do nosso querido João Correia Filho, e O Gato que Lê, de Alex Andrade, este ano de 2025, um lançamento recente, fresquinho. Né? A Aline Gonçalves é atriz, escritora e pós-graduada em literatura infanto-juvenil. Cria entre suspiros, boletos e xícaras de café, misturando palavras e desenhos para curar os próprios machucados e rir deles depois. Machucado, inclusive, é seu primeiro livro publicado, uma tentativa afetuosa de transformar caos em arte. Cristina Maranzana, gaúcha, nascida em 78 e formada em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua na interseção entre clínica e comunidade. Tem pós-graduação em pedagogia do corpo e da saúde pela UFRGS. Nossa, gente, falhou o cérebro. Clínica junguiana e arte-terapia. É membro analista do Instituto Junguiano, de Santa Catarina e da Associação Junguiana do Brasil e Internacional. Tem uma trajetória marcada por práticas de educação popular e saúde em políticas públicas e extensão comunitária. Foi trabalhadora das SUAS em Porto Alegre e foi coordenadora de estágio em psicologia no Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul. É supervisora clínica e psicoterapeuta de adultos há mais de 20 anos. Nosso querido Eduardo Guimarães é escritor e editor da Fábrica de Cânones e autor dos romances Voo para Onde Vão as Araras, Quelônio 2017, e Só Não Atirei Porque Era Meu Pai, Fábrica de Cânones 2024. Ministra oficinas de escrita criativa e criou o curso Entre Voodoos e Ciborgue, a escrita como corpo e potência, e desenvolve projetos artísticos e culturais. Pesquisa a relação entre livro, escrita e processos ritualísticos e corpo. Dedica-se à leitura afetiva
método de acompanhamento de autores no processo editorial e a mentoria para escritores e instituições. O Saulo é aquele editor que, sabe, esse ano não mandou nem mini bill. Larissa Prudêncio é fotógrafa, pesquisadora, graduada em fotografia e letras português, além de mestra e doutoranda em estudos literários pela UFS. Realiza sua pesquisa de doutorado em Camélia Maria de Souza, importante autora capixaba. Boa mesa para vocês e muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Eduardo Guimarães, eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz, né, de estar participando aqui com vocês dessa mesa, porque ela acaba sendo também um grande portal, né? A gente teve o primeiro portal alguns dias atrás, que foi o início, né, a abertura da Casa Pagã, e agora a gente participa desse outro portal, que então é o encerramento, a nossa última mesa dessa Flip 2025. Não tem como eu não começar, então, agradecendo, né, a Casa Pagã, agradecendo o Marcelo da Reformatório, que vem há 3 anos capitaneando essa iniciativa. E, diferente do que ele falou, a nossa ideia é seguir, sim, não vai ser a última casa, terão mais casas pagãs. E também agradeço, né, todas as editoras, o Saulo, o João, o André, todos esses editores que vêm compondo com a gente ao longo desse tempo. É uma alegria enorme, né, dividir esse espaço e essas flips com vocês. E agradeço também a presença de todas e todos que estão aqui para essa nossa mesa. Gente, então a ideia, né, dessa nossa conversa é falar um pouquinho sobre as relações entre literatura e imagem. Eu penso muito sobre isso, né, sobre imagem, porque ela é uma coisa que ela está presente tanto em textos que são só de palavras, né? É muito comum quando a gente lê um texto, um romance, um conto, uma crônica, a gente ficar capturado por certas imagens, né? Normalmente, quando a gente lembra do texto, de um personagem, de uma situação, é muito comum que a gente utilize imagens para ter essa lembrança. Normalmente são imagens que nos marcam, né? Até porque às vezes a gente leu 280 páginas, a gente não vai lembrar cada parágrafo, cada palavra, mas é muito comum que a gente tenha imagens causadas pelo texto que vão nos fixando e nos permitindo lembrar e retornar, de certo modo, a esse texto, retomar situações. E eu acho que algo parecido acontece na vida também, né? A importância das imagens, ela também vai aparecendo em outros campos, né, do conhecimento e das atuações, como, por exemplo, a análise, por exemplo, em psicologia analítica, né, para Jung é tão importante, as imagens arquetípicas. Tem um vídeo muito lindo também que me chama a atenção da Nise da Silveira, na qual ela fala da importância, da força das imagens para dialogar com o inconsciente. Então, a imagem é uma coisa que está aí, e daí esse nosso desejo de falar sobre isso, até porque a gente está com artistas que estão o tempo inteiro, então, fazendo esse entrelaçamento, imagem e palavra, e estão atuando com as imagens. Então, gente, dito isso, eu queria começar perguntando para vocês como que essa ligação entre literatura e imagem, como que ela vai se apresentando no trabalho de vocês? Vou começar, então. Pode começar, por favor? O microfone está aí? Ah, está aqui, ó. Acho que... ok. Bom dia, né? Bom dia ainda. Muito feliz de estar aqui. Queria agradecer também, antes de qualquer coisa, a oportunidade, né? A presença de vocês. Com relação à pergunta, né? Quando eu vi o nome da mesa, a primeira coisa que eu pensei foi o que você falou. Porque qual seria literatura e imagem, diálogos possíveis, né? E eu fiquei pensando qual seria o diálogo não possível, porque para mim não tem isso, né? Não tem como, né? Como o Eduardo colocou, quando a gente está lendo, muitas vezes eu termino de ler um romance e passa um tempo e eu fico assim, ué, será que eu vi o filme daquele romance? Porque eu tenho uma imagem tão forte na minha cabeça que eu já não lembro se aquilo eu inventei, né? Ou se de repente eu vi um filme.
E no meu trabalho, né, como ilustradora, eu não consigo pensar essa separação, né. Primeiro porque eu trabalho com livro-imagem na maior parte das vezes, né. Para quem não é da área dos livros para a infância, a gente costuma dizer que existem os livros ilustrados, né, e tem o livro com ilustração. O livro com ilustração é um livro que vai ter uma ou outra ilustração, né, e o livro ilustrado, que é o que eu tento fazer, né, é um livro em que não tem como você separar a imagem de texto, né. Se eu pego um livro como o Lições de Infância, né, que foi falado, foi um livro que eu fiz quando eu estava no doutorado, e se eu ler o livro para vocês, se eu falar, uma avaliação pode ter outras serventias. Não dá para entender, né. Agora se eu mostro a imagem, aí eu tenho aqui um cachorrinho, tenho uma avaliação, né, então, aí sim eu tenho uma narrativa, né, aí sim eu tenho uma ideia, né. Uma coisa não tem como vir sem a outra, né. Existem livros ilustrados em que o texto, inclusive, ele nega a imagem, né. Eu estive, o ano passado em Portugal, e acho que todo mundo conhece o Afonso Cruz, né, inclusive ele esteve aqui, e eu comprei um livro fenomenal que não tem no Brasil, que chama O Pai Natal Não Vive, no Polo Norte. E aí começa assim: o Pai Natal, não vive no Polo Norte. Aí a imagem é um cara, tipo empresário, num carrão. Aí é uma facada, tá? Esse livro é um soco no estômago, assim. Tem uma hora que ele fala assim: para os duendes, estão encaixotando muito felizes os presentes. E a imagem são crianças trabalhando, tipo, fazendo os objetos. Então, é toda uma crítica ao capitalismo, como é bem do feitio dele, assim, né? Que se eu ler o livro para alguém, essa pessoa não vai entender nada. Ela tem que ver a imagem, né. Então, para mim, é muito difícil pensar uma coisa separada da outra. Inclusive, tem muitas vezes no meu trabalho, primeiro me vem a imagem, né. A gente tem essa forma de pensar mais comum de que a ilustração é sempre uma segunda, né, uma segunda etapa. Então eu penso o texto e a ilustração ela vem para ilustrar, né. Ela vem para, até de uma forma meio didatizada, né, para repetir o texto, né. E tanto não é assim que muitas vezes no meu trabalho me vem uma imagem, então, por exemplo, eu estava aqui sentada, eu estava vendo aquele gatinho ali, né. Aquele gato para mim ele conta uma história, né, ele é um personagem, ele conta uma história, assim como, aquele senhor tocando violão negro. Então, para mim muitas vezes a imagem vem antes e é daí depois que vem a história, então para mim não consigo pensá-las separadas. Bom, bom dia. Obrigada o convite, obrigada a participação de vocês. No meu caso, eu deixo bem claro, eu não sou uma ilustradora. Eu, s- eu costumo experienciar, né, minha vida através de diversas linguagens artísticas. Então, já passei pela música, composição, o texto, a palavra sempre foi o que me guiava primeiro. Só que chegou um momento que a palavra não era suficiente, ou eu não queria palavra, texto e tal. E aí foi através das imagens que estavam sempre presentes, mas eu não me dava conta delas, embora elas estavam ali, né, como você falou. Li um livro, eu vi o livro, ouvi o filme, porque a imagem está na gente o tempo todo. E aí eu comecei a explorar esse lugar, prestando atenção agora, até durante a pós também foi algo que a gente discutiu bastante. E foi através da imagem que eu consegui ressignificar algumas coisas, entender e comecei a visualizar outras, e aí fazer essa ponte com as palavras, onde a palavra diz uma coisa, a imagem diz outra, e aí as duas juntas traz um terceiro sentido, né? E aí conta essa história de uma terceira forma possível. E aí eu brinco bastante, assim, que é quando eu faço aquela imagem a partir de um sentido, depois aí busco uma palavra, ou a palavra vem, ou não busco nada, são histórias e sentimentos que vão aparecendo, narrativas que vão sendo contadas através de uma imagem que ela comunica com as pessoas, né? Eu compartilho bastante algumas imagens na rede social, e aí tem gente que fala assim, nossa, eu senti exatamente isso essa semana.
E aí você fica até assim, fala assim, nossa, a gente sentiu igual, porque a gente acha que cada um sente diferente, né? E aí, de repente, foi isso, foi só uma imagem de um quebra-cabeça dentro da pessoa. Eu falei assim, nossa, eu me senti exatamente assim. E é um quebra-cabeça, é um jogo de criança que todo mundo já fez, mas não é só um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, quando você coloca em outro contexto, ele tem um sentido diferente, né? E quando a pessoa olha aquela imagem, ela também cria sua própria narrativa, porque tem as nossas narrativas pessoais. Então a gente cria a partir da imagem do outro e encontra outros significados, sentimentos, enfim. Trabalha um pouco assim. Bom dia, também quero agradecer por estar aqui com vocês. Bem, a minha pesquisa, minha formação inicial é em letras português, né? Então eu comecei pela palavra e em seguida eu fui estudar fotografia. Apesar de serem linguagens diferentes, a palavra e a imagem, eu penso que, sobretudo nesse mundo contemporâneo, em que a gente tem imagens de todas as maneiras, né, em profusão, assim, se multiplicando diante da gente, é impossível assim não formar junto com a palavra as imagens. A gente faz isso, né? Comigo isso é o tempo todo, assim. E aí o meu desafio no meu processo agora de escrita de tese, né? Eu estudo uma escritora capixaba chamada Carmélia Maria de Souza, cronista, que viveu, ela publicou entre a década de 50 até 70, e ela tem muito humor, ironia assim no texto dela, né? E aí o meu desafio, essas fotos que estão ali são minhas, né? Essa pequena exposição aqui. Para além da tese, em que eu pesquiso humor e melancolia nas crônicas, eu também estou fazendo paralelamente um trabalho, que isso aqui é a gênese, né? É a proto, assim, exposição, que é uma espécie de rastreio da passagem dessa cronista pelos lugares que ela frequentou em Vitória, que eu sou de Vitória, né, do Espírito Santo. Então, ela foi uma pessoa muito boêmia, né? E frequentou bares, e frequentou muitos lugares lá em Vitória, enfim. Eu fui, meu olhar de fotógrafa, né, percorrendo rastros que ela pudesse ter deixado, e aí tentando imprimir uma certa poética, assim, sobre esses lugares hoje, né, que já sofreram muitas transformações de lá para cá, né? Enfim. Então, tudo junto. Imagem e palavra, uma coisa coladinha na outra o tempo todo. Bom, também quero começar agradecendo muito a casa, Edu, a Jerusa, pela acolhida. E eu falo de um lugar onde a palavra é escutada. E aí a imagem, nitidamente, quando a gente escuta uma história como escutadeira, eu diria, o que a gente mais faz é imaginar. Então, esse trabalho de receber, ouvir histórias e ir imaginando, também acho que vai conduzindo e formando imagens, também modelando imagens. Imagens vão surgindo e aparecendo. Acho que é muito, né, tu disse, a gente enxerga uma imagem e faz um texto, mas a gente ouve alguém falando, né, sendo, e ao mesmo tempo também lendo, a gente vai fazendo imagens o tempo todo, né, Edu? Acho que foi muito preciso trazendo, né, essa formação de imagem que acontece o tempo todo, que a nossa imaginação está junto. E aí, no processo de ir, né, caminhando e tateando esse desafio de escrever também, a escrita com muitas imagens, ela vai, acho que ela, né, eu me lembro de ti falando, Cris, a gente precisa de um pouso para respirar. E aí vem a sugestão de uma ilustração. Quem sabe uma ilustração ancora alguma coisa e conversa diferente com o leitor. E aí, nesse sentido de ir olhando e pensando que imagens vão estar conversando junto com a gente no texto. E aí, nesse sentido, ao invés de uma ilustração, a gente optou por fotografia. Achei interessante a gente vir construindo isso, porque acaba reunindo aqui, né, na produção do livro, que tem a ver com essa imagem fotográfica, que é uma linguagem que conversa com o texto, conversa com o leitor, e, ao mesmo tempo, ela também fala por si. E acho que mantém uma sintonia, uma harmonia muito interessante. Então, imagem e palavra, elas são indissociáveis, praticamente. Alô, alô? Gente, eu acho muito legal, né, isso que elas estão colocando. O que a Cris falou, das vezes a gente fazer uma leitura e não saber se a gente então viu um filme ou leu um livro, eu acho que é tão forte isso, porque eu, por exemplo, às vezes, quando gosto muito de um livro,
de literatura, como, por exemplo, 100 Anos de Solidão, que tem aquelas imagens lindas daqueles ciganos, aquela coisa circense, eu penso 10 vezes antes de querer ver um filme ou de querer ver uma série, porque eu fico assim, mas eu já tenho a imagem disso, eu já co-criei, né? Eu li no texto, criei as imagens, e eu não quero, então, que ficar olhando outra imagem que não é a minha para eu ficar associando a essa imagem. É claro que alguns casos são muito felizes, né? A própria série eu particularmente gostei bastante, achei bem feliz. Existem outros casos como o Lavoura Arcaica, por exemplo, que é um filme belíssimo também. E aí eu acho que aí nesses casos vai simplificando, né? Ainda mais esse diálogo imagem e palavra, mas eu achei muito interessante essa colocação. E aí eu queria então passar para a próxima pergunta, que aí já é pensando um pouquinho sobre o fato de que eu acho que existe um outro lado, que é um excesso de imagens que a gente vive, né? O tempo inteiro a gente está sendo bombardeado por imagens, seja em redes sociais, em YouTube, em anúncios. O tempo inteiro a gente está recebendo assim muita imagem de tudo que é lado, que eu acho que esse tipo de exagero às vezes ele pode levar quase que a um anestesiamento, né? Eu, pelo menos no meu caso, às vezes eu me sinto quase fechando, então, os sentidos para respirar um pouco, para não receber tanta imagem, tanto estímulo a todo tempo, com tanta velocidade. E é quase como se isso, então, ao invés de gerar chama, de gerando vida, de gerando diálogos com emoções e esse tipo de coisa, é quase como se fosse diminuindo a abertura, diminuindo a emoção. Eh, então eu queria saber de vocês o que que vocês acham disso e nessa condição, nesse lugar de artistas, né, porque elas colocaram outra coisa muito interessante, que é essa forma de não da imagem não ser uma ilustração, ela não ser uma muleta que fica ali repetindo o texto, mas ela vai dando um monte de sentido. Vários livros, se você lê só pelas imagens, você tem uma certa mensagem. Se você olhar só o texto, você tem outra. E quando você junta essas 2 coisas, você ainda chega num terceiro lugar. Isso eu acho muito interessante. Então eu queria saber de vocês, como então, manter essa chama das imagens, né? Como ajudar as imagens a se manterem vivas diante de tanto excesso, diante de tanta coisa que às vezes vão nos anestesiando praticamente, né? Eu queria bagunçar um pouquinho a ordem dessa vez, então quem quiser responder primeiro, sinta-se à vontade. Podem ser os últimos ou quem vocês quiserem. A pergunta em si a pergunta em si é: como manter vivas as imagens então, né? Como artistas, como autoras que vocês são, como então manter essa vivacidade das mensagens nesse excesso de imagem? Edu, várias coisas, né? Acho que no excesso de imagens, a minha sensação antes de um anestesiar é que dá um rodopio, né? E daí dá uma tonteira, 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 e aí quase que vai. E acho que uma coisa que pode ajudar, ou que pelo menos eu tento fazer comigo, é ficar na imagem, né? É ficar com ela, e daqui a pouco isso por si só vai ser uma seleção natural. Algumas imagens passam, muitas passam, e muitas atropelam a gente, mas tem algumas que carregam, que chamam. Sabe, eu acho que tem uma coisa que tem imagens que capturam, imagens que de repente tu está caminhando ou tu está no meio do dia a dia, né, desse turbilhão, e uma delas te ancora em alguma coisa, ela toca a gente em algum lugar. E acho que essas são imagens que acabam sendo as imagens que mantêm a chama. Pelo menos essa é a minha sensação. No meio de tanta coisa acontecendo, tem alguma coisa que salta e acontece ali, dá um match. Entende? Acontece alguma coisa muito especial e aquela ali faz com que a gente pare um pouco e ela captura, quase como no enamoramento mesmo, né? Acho que tem uma coisa de paixão. Eu acho que essa coisa, né, que é um caminho sem volta, a profusão de imagens, a multiplicação ao infinito, né, delas. E
você muito bem falou, né, a questão de encontrar, acho que um ponto de contato. Algumas encontram. Como a gente encontra pessoas na vida, eu acho que imagens, palavras, né, algumas chegam até a gente, elas não passam batido por nós, elas encontram um espaço em nós, né? Então, apesar desse excesso todo, e talvez excesso de texto também, se a gente for pensar nas redes sociais, né, enfim, textos curtos, né, e às vezes a gente se desacostuma, por exemplo, a ler um romance, né, que também tem essa relação com a palavra, muita palavra, né? Eu penso que a gente tem que fazer um movimento contra essa vertigem dentro de nós, assim, e deixar decantar, né, para que a gente tenha esse encontro, tanto com palavras como com imagens que vão nos transformar, que no fim das contas eu acho que é o que vale, né? Assim, o que vai é o que estabelece diálogo e que se estabelece diálogo é porque algo em você se encontrou com aquilo ali, né? Um encontro imagem com você, palavra com você, apesar de tanta coisa, né, ao nosso redor. Eu acho que é um desafio, mas um desafio que eu acho que vai partir muito de cada um também. A gente sabe, né? Tá todo mundo sabendo, tá aí a inteligência artificial que está tomando tudo. Eu não sou uma super crítica, porque eu acho que tem ali sua função, mas pensando em ilustração, hoje muita gente que não sabia desenhar, mas achava legal e nem quis tentar aprender nada, então tem muitas imagens feitas, né, pela IA. E você já sabe a cara. E aí eu estou falando especificamente de ilustração, né? Então você olha, aquilo para mim já não tem mais valor. Eu não consigo ver valor naquilo. Mesmo que tenha uma pessoa por trás, que, né, tem toda essa discussão, que pensou, elaborou, lá, mas eu olho, na hora eu já tiro, porque não tem valor. E aí, o que fica, tem muito, muito, muito. O que tem valor? O que começa? E eu acho que vai muito de cada um, assim, o que conversa comigo, né? Onde eu me identifico? Você, da fotografia, tem um olhar por trás. Aquele olhar por trás daquela imagem é que é o que me interessa. E aí vai muito do particular de cada um, né? O que atrai, onde reverbera, né? Com que você se identifica. E é uma seleção natural que acho que cada um vai fazendo. E é um controle, né? Eu estava contando que estava de férias e, de repente, chegava meu relatório assim, no celular. Você ficou tantas horas no celular. E nas férias, teve dia que estava chegando às 6 horas. Eu falei, como é que eu passei 6 horas no celular? Teve um dia que eu estava cansada, eu olhei porque eu ficava assim, tum, 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 parecia um robô. E aí você vai vendo imagem, salva algumas, não sei o quê. Eu falei, nossa, estou tão cansada. Aí meu namorado falou, nossa, é muita coisa, né? Eu falei, é muita coisa. E aí foi só aí que eu me dei conta. Quando chegou assim, 6 horas, 6 horas? Aí agora que eu comecei a me policiar, então, várias coisas não vejo mais, tem um tempo que eu afasto, e aí não é só o celular, é a TV, é tudo que está chegando, né? A segunda tela, então tem uma tela ali e outra tela aqui. E agora eu mesmo tive que fazer esse movimento de parar. Então, toda vez que eu ia pegar o celular, o que eu comecei a fazer? Eu levantava e pegava um livro, que eu tenho um livro de exercício de desenho, e colocava do lado. Parei. Aí, daqui a pouco, eu ia pegar o celular de novo para fazer nada, só para... Né, Aí, o que eu comecei a fazer? Falei, não, então agora eu vou pegar esse livro, que eu deixo um livro de contos do lado do sofá pequenininho. Vou ler um conto. E virou uma peneira natural minha, mas assim, porque não tem como fugir, né? A gente é bombardeado o tempo todo, não vai parar, não vai diminuir. E aí eu acho que não tem como fugir. E por isso que eu falo, é um desafio, né? É um exercício diário que vai de cada um. Eu acho que as pessoas já estão percebendo isso. Eu já vejo esse movimento, inclusive de rejeição a essas imagens que a gente está vendo, né, produzida, porque, enfim, são feias. Não, e pior é que assim, tem uma artista que eu vi, ela falou, gente, desenha feio. Não pede para o computador fazer para você, desenha feio, vamos desenhar feio, vamos produzir a nossa imagem, fazer ali, tá tudo bem. E aí, quando você desenha feio, é o olhar da pessoa, a ideia que estava ali por trás, essa imagem para mim tem mais valor do que aquela ali que é a carinha, né? Então, acho que esse desafio, esse exercício, também, né? Olha, eu confesso que eu percebi que falar primeiro é difícil e por último também, né? Acho que eu quero ficar no meio depois. Bom, eu pensei em várias coisas que vocês já falaram, então vou tentar resumir, né? A primeira coisa que eu pensei foi o que você falou, que é de uma consciência mesmo, assim, como você falou, de um exercício, né? Porque senão a gente é levado.
E a outra coisa que eu pensei também é que a imagem, muitas vezes, hoje em dia, ela é uma opinião, né? E o que acontece se a gente está numa mesa de bar e a gente está, né, as pessoas estão dando opiniões? O que acontece, né? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Acontece nada, né? Na verdade, não acontece nada. Se cada um dá a sua opinião, eu tenho a minha, você tem a sua e acabou, né? Então, acho que a gente precisa fazer uma curadoria das imagens, né? Uma curadoria no sentido assim, o que eu quero, né? O que é mesmo que vocês falaram, né? Então, assim, qual a imagem que realmente me impacta, me marca, e não olhar para as outras, porque essas outras são opiniões, né? Hoje em dia as pessoas usam imagem para dar opinião, né? A imagem está ali, né? Principalmente na internet, né? No Instagram, ela está ali para dizer o que você come, como você veste, o que você gosta. É eu, né? Então, eu acho que fugir dessas imagens, né? E buscar as imagens que nos indagam, né? As imagens que nos movimentam para alguma coisa. Porque tudo bem, você pode, né, bater aquele papo na mesa de bar onde cada um tem a sua opinião, né? Mas não leva a nada, não tem um movimento ali, está estagnado, né? E isso acontece também quando eu vou ilustrar, né? Então, quando eu vou ilustrar, é muito comum. Lógico, de repente eu peguei, né? Quando eu ilustrei Nizinha com o João, né? Que o João escreveu. A primeira coisa que eu vou fazer é ver, já existem livros sobre Nise da Silveira? Como era Nise pequena? Será que eu tenho uma imagem? Então, eu vou fazer uma pesquisa visual. Então, eu abro ali, né, o meu Pinterest, abro uma pastinha e vou botando imagem lá. Esse momento é um momento que eu fico assim, eu fico quase um mês pesquisando e salvando, e vendo, e vendo, e vendo. E aí, o movimento seguinte quase sempre vai ser de cópia. Porque eu fico tão, assim, cheia daquelas referências, que na hora que eu vou produzir, eu me percebo meio que copiando. E aí eu preciso desse respiro. E aí eu preciso fechar tudo. Não, chega, agora eu não vou mais ver. Agora eu vou partir da minha ilustração. Eu já tenho as minhas referências, né? Porque senão a gente acaba fazendo isso, né? Copiando, que é o que a gente muitas vezes faz quando a gente cria uma imagem para essas redes sociais. Você copia, né? Não tem as trends, né? Então, eu acho que é uma questão de como se fosse assim, se a gente pudesse curar a vida, no sentido de curadoria, né? Eu vou escolher mesmo. É. Nossa, eu achei tão incrível essa resposta delas, né? Porque eu não sei se vocês entenderam, mas a mesma coisa que eu, mas uma das coisas que me ficou, uma imagem que me ficou dessas respostas, é que parece que elas estão falando bastante, então, sobre a importância dos processos, né? Então, quer dizer, para eu não ficar nesse lugar de anestesiamento, ou nesse lugar que eu fico só nessa sobrecarga, ou especialmente consumindo sem parar essas imagens que podem ser tão nocivas, como a Cris bem colocou, que estão ali direcionando o que eu devo vestir, onde eu devo passar férias, que praia que é legal, que roupa que eu uso, então, isso me chega o tempo inteiro também. E eu também já estou num ponto, como a Aline falou, de ter que ficar criando técnicas para deixar o celular longe, em outro ambiente, para eu também não ter que me pegar gastando ali 5, 6 horas na tela com esse tipo de imagem. Então, eu achei muito interessante o que elas falaram, porque pelo menos o modo como eu entendi, me parece que então está muito relacionado ao processo. E o processo artístico, ele tem essa coisa, né? Ele tende a ser afeito com o tempo que se estende, com a energia que se coloca, e a gente faz, e refaz, e olha de novo, e cria mais, e se sente que está copiando, ou que não está bom, eu vou de novo, né? Uma fotógrafa, por exemplo, eu imagino que tire, sei lá, quantas fotos no mesmo ponto, até que porque eu vi que a sombra não estava tão legal, e aí passou não sei o que fez a composição, ou estragou a composição. Então, eu acho que esse tipo de cuidado e esse tempo que a gente permite de ir colocando o corpo, de ir estendendo, eu acho que ele pode ser realmente uma boa resposta, uma boa ajuda nesse processo, né? Nesse processo, então, de manter essa chama criativa, essa chama criadora, esse olhar que então vai ativando, reativando essa vivacidade que me parece natural dos corpos, né? Eu acho que as crianças, quando chegam aí, já chegam super ativas e com aqueles olhões bem curiosos. Então, eu achei muito interessante a resposta de vocês. Agora, gente, nesse momento da conversa, eu imagino que vocês estejam curiosos e curiosas como eu para saber um pouquinho mais, então, do trabalho de vocês. Então, eu queria que vocês, dentro do possível, mostrassem ou lessem algum trecho que a gente adentrasse um pouquinho, é claro que brevemente, mas adentrasse esse pouquinho só para dar esse gosto, né?
Que aí, ao fim dessa conversa, claro que vocês podem conversar com as autoras, conhecer melhor os trabalhos, alguns são livros, tem essas fotos expostas, então vai ser muito bom também para dar esse gostinho para então eles entrarem num contato mais íntimo aí com essas imagens, com essas produções de vocês. Vou começar, que aí a gente dá aquela, né? Não, acho que é meu pequeno. Bom, Machucado, meu primeiro livro, daqui acho que é o bebê daqui, né, de vocês nesse ponto, produção. E é como eu falei, né, eu comecei a pesquisar um pouco uma expressão pela imagem, porque eu estava assim cheia de palavras que não cabiam mais só as palavras. Eu não queria mais só as palavras, né? Muito estudo, muita leitura, sempre escrevi muito. E aí eu comecei essa pesquisa. E aí o machucado ele veio de um machucado, obviamente, e principalmente de uma conversa com uma amiga que estava muito machucada. Cada uma com o seu machucado, igual cada um tem o seu machucado. E aí eu andava muito de bicicleta, né, para o trabalho, e ficava criando livro na cabeça. Aí um dia comecei a acordar cedo, 5 horas, para escrever. Aí fui escrevendo. Falei, bom, agora eu não quero mais escrever, vou começar a desenhar sobre o meu machucado. E fui buscando maneiras de falar sobre esse machucado sem ser uma ilustração, né, literal. Assim, o machucado, obviamente, em algum momento surgiu um band-aid, que é a imagem universal, né, machucado, um band-aid, tinha um band-aid. E aí comecei a procurar formas de falar sobre o machucado. Então, um ovo quebrando, sei lá, uma nuvem toda riscadinha, uma torneira pingando. E foram outras imagens que foram me ajudando a falar do meu machucado de um jeito que não fosse ilustrar, né, mostrar, e que não fosse também só meu, né, que as pessoas pudessem identificar. E esse é um pouco o trabalho que eu tenho feito hoje na minha pesquisa. Então, eu começo com um presente, né? Na verdade, o texto está aqui, para dentro. Que eu começo com eu ganhei um machucado. E aí, a partir daí, eu, né, trabalho as imagens com essas pequenas frases. E eu acho que as pessoas conseguem identificar muito, porque quando eu falo que eu ganho um machucado, eu ganhei. E é aquele presente grego. Eu não quero machucar. Ninguém se machuca porque quer. É um acidente, é algo que acontece. Na maioria das vezes, ou grande parte das vezes, acontece provocado pelo outro. Por isso que eu brinco com ganhei. E aí eu fui trabalhando com a imagem, uma imagem que diz uma coisa, com um texto que diz outra, que os dois juntos juntam um terceiro, e que, com a experiência de cada um. Ontem, né, a gente teve a oficina. E aí eu pedi para que eles fizessem o seu livrinho do Depois do Machucado. E as imagens que elas trouxeram foram outras completamente diferentes para falar dos seus machucados. Então, eu acho que é um pouco essa pesquisa que eu faço, né, de uma imagem que pode falar sobre algo que é abstrato, é uma dor, ao mesmo tempo é muito concreto, porque todo mundo sente, e poder usar imagens que às vezes não tem nada a ver com uma torneira pingando, para falar sobre essa dor também, que é um choro, uma lágrima, enfim. Você vai entender, né? Um pouquinho isso. Quem você? Bem, meu trabalho fotográfico, assim, né? Um pouquinho está aqui, então, para quem puder depois dar uma olhadinha ali nas fotografias, né? Seguindo esses rastros de Carmele Maria de Souza. Na minha tese de doutorado, eu não tenho livro publicado, mas o livro que eu estudo é esse, né? Vento Sul. Essa aqui é a última edição, é a terceira, essa é a primeira. E a segunda foi um suplemento do jornal A Gazeta, né? Um jornal lá do Espírito Santo. E aqui é uma coletânea de crônicas, né? Que são meu objeto de estudo na minha tese e que está gerando, então, também as imagens, né? E eu gostaria, para rapidamente apresentar um pouquinho Carmélia para vocês, porque eu acredito que tenha aqui gente de vários lugares, né, do Brasil. Tem uma entrevista muito rapidinha assim que foi feita com ela, que eu acho que dá muito o tom assim de quem foi, né, Carmélia Maria de Souza. Só deixar meu óculos. Intitula-se Perfil. Nome completo: Carmélia Maria de Souza. Idade: às vezes 15, às vezes 80 anos. Estado civil: o tempo não dá para explicar. Profissão: cronista do povo. Hobby: até uma certa idade, admito. Depois acho que é tara. Pintor:
Renoir. Pessoa que mais detesta, Maísa. Disco preferido, Barquinho, com Maísa. Defeitos maiores, um porrilhão deles. Qualidades, inteligência e lealdade. Alegria, o riso dos amigos. Fossa, a minha de cabo a rabo. Flor preferida, bem me quer. Cidade Vitória. Uma frase, em tudo quanto olhei, fiquei em parte. Uma frase de Fernando Pessoa. Opinião sobre a vida, é bela e estudo. Opinião sobre a morte, ridícula. Quando, por quê e como. Ontem, porque sim, por amor. Mais alguma coisa a declarar? Sim, sou inocente. E essa foi uma entrevista que ela deu para o jornal O Diário, em 71. Né? Então, esse é meu objeto de pesquisa, está em andamento, né? Defendo no ano que vem. E a gente pretende aí lançar, junto com a COUSA, a 4ª edição, porque isso aqui está esgotado, é dificílimo achar, para poder ver se a gente consegue levar a Carmélia, né, para outros caminhos assim, desse país. Bom, acho que eu sigo. E o meu trabalho, o livro, né, o corpo livro que vem chegando, ele é o resultado, né, de uma pesquisa que eu fiz para a psicologia junguiana, né, numa trajetória de experiência, de poesia e de clínica também de vida. Então ele carrega, né, acho que de um jeito muito interessante, acho que muito poético, ele carrega para mim aquilo que é essencial enquanto arte mesmo, né? A arte de fazer-se da matéria. Então ele reúne um cozido, né? Um cozido bonito. A cerâmica é uma imagem, e é uma imagem guia, é uma metáfora para pensar e filosofar também, com Bachelard, Hillman, Jung, e com a vida, conversando. E ele mesmo, eu brinco que ele é um artefato pelo tamanho, né, de estar na mão, porque a gente começa também mexendo no barro. Então a própria experiência de transformar uma pesquisa de 3 anos da minha formação a pesquisa foram 3 anos, foram 7 anos, né, na formação, de transformar em algo que converse, que circule de um jeito poético, como a gente tenta fazer o tempo todo na vida, né, fazer da vida uma obra de arte. E as imagens, então a gente foi tendo vários, né, eu tô falando pela primeira vez em público do livro. Né? Então a ideia é ir encontrando a matéria. E aí, encontrando essa matéria, né, o livro ele é do tamanho de uma mão grande. Então a gente vai encontrando a matéria e vai sofisticando ela e mexendo e deixando as imagens sovarem na gente outras imagens e darem formas. E aí eu também queria ler um trechinho do fogo para a gente cristalizar, né, as imagens com o fogo. Uma grande transformação sempre acontece no calor do fogo. O fogo é o segredo da arte. Para os alquimistas, o princípio sagrado da obra. É importante manejar o fogo, saber quando reduzir, atiçar, elevar a temperatura. Desejos, paixões, raivas e emoções arrebatadoras elevam a temperatura rapidamente, podendo provocar rupturas, quebras e destruição na obra. A cerâmica, quando completa o ciclo e sai inteira da queima, fica eternizada, pois o fogo separa a água da terra e transforma na pedra que era. Na queima, o beijo do fogo acontece junto ao abraço ardente na peça, que arde incandescente, seca, solidifica, deforma, transforma, transmuta e consolida destinos. E a imagem final é essa. Fiquei por último de novo, mas agora é mais fácil, né? Bom, eu vou falar rapidamente do Lições de Infância e depois do Gato que Lê, mas é bem rapidinho mesmo, prometo. O Lições de Infância ele é um livro que eu escrevi e ilustrei. Na verdade, é um livro meu porque é o que eu falei, né? Muitas vezes a ilustração veio antes, parece que eu falo que eu escrevi e ilustrei, foi uma coisa depois a outra, né? E ele parte da minha tese de doutorado também, como os trabalhos, né, de vocês duas, onde eu busquei 24 lições que a infância pode ensinar para a escola, e não o contrário, que é o mais comum, né? Então, são 24, não tem uma narrativa linear, né? Então, são 24 situações
como, por exemplo, sei lá, essas duas eu gosto muito. Às vezes, um livro didático vale mais por seu caráter performático, né? Então, tem uma criança que... e essa aqui, rapidamente, uma fila indiana se transforma numa fila insana. Então, são essas lições, né? E o Gato que Lê, que é o último, que o texto é do Alex, que esteve aqui na casa também, abrindo praticamente, né? Acho que no primeiro dia, né? O Alex, quando mandou o texto para o João, né? Ele mandou um texto da história de um gato que, de madrugada, ele mexia nos livros da família, né, da estante, e ele ia viajando nas histórias, assim, ficava muito malucão. E aí, de manhã, os livros estavam todos bagunçados, e a família achava que era o filho, né, mas era o gato que estava lendo, né? E aí, quando ele mandou esse texto, ele não... Algumas vezes, não sei se todos sabem também, né, mas algumas vezes o escritor, ele, quando é um livro ilustrado, ele manda o texto já com algumas indicações de como ele quer a ilustração, né? Então, aqui vai ter um gato, aqui vai ter não sei o quê. O que é muito chato. Mas, nesse caso, o João fez isso, mas aí eu fui e mudei tudo. Cadê o João? Acho que ele nem está me ouvindo. Está lá no fundo. Ele mandou isso para o Nizinho. E aqui ela sobe não sei o quê. Eu falei, João, não, assim não. Aí a gente foi conversando e mudando. O Alex não mandou nada. E aí eu falei, nossa, vamos colocar então um monte de referência literária? E aí o que eu fiz foi um jogo com o livro, né, brincando. Pesquisei muitas referências literárias e decidi trabalhar com as páginas dos livros. Então, é uma ilustração que parte do digital. Vamos segurar. Então, parte assim do digital. E aí eu fui pesquisando. Todo mundo conhece a Bolsa Amarela? Então, aqui tem um trechinho da Bolsa Amarela, sabe? Eu fui escaneando as páginas e tal. E aí, quando... Então, o gato, né, vai lá, faz uma bagunça de madrugada, tal, né? E aí, quando ele começa meio que a conversar, a brincar com os Rapunzel, né, com o Boitatá, então eu fui buscar textos desses contos mesmo, né, originais, né? E a gente foi inventando situações, como, por exemplo, quando eu fui fazer esse dragão rosa aqui, eu descobri que o primeiro cordel do Brasil chama Juvenal e o Dragão, que eu não conhecia. E é lindíssimo o cordel. Então eu fui lá, aí algumas coisas eu já consegui escanear, outras eu tive que comprar livro, comprei livro, escaneei e tal. A Cuca, né? E assim foi seguindo, né? Então é um livro que tem muitas surpresinhas, assim, né? Então, nessa baleia aqui, dentro dos peixinhos, vão ter trechinhos do livro do Melville, o Moby Dick, Então, assim, é um livro que, como as pessoas gostam de dizer, tem muitas camadas. É um livro que dá para você ir lendo e procurando, né? Se você for um leitor mais iniciado, você vai conseguir fazer as referências. Se você for uma criança, talvez nem todas, né? E aí aqui eu decidi fazer minha referência bibliográfica. Então, a hora que ele vai, que no texto fala, né, que o pai ia arrumando os livros na estante, eu fui colocando todos os livros que realmente eu recortei, colei, fui misturando, né? E termina com o gato super feliz, assim, com vários personagens famosos, né? Então foi isso, assim, foi um livro que eu fiz partindo, realmente misturando texto e imagem, né? Porque obrigada. Porque o texto acaba entrando como parte da ilustração, né? Recortes mesmo, colagens. E é isso. Que legal. Gente, eu não vou ter como não pegar o gancho aqui da Cris, né? Porque eu tenho esse livro aqui que se chama Mata, né? Esse é o último livro que eu fiz. E ele aconteceu logo depois de uma flip. Isso foi há 2 anos, né? É comum, depois da flip, a gente fica muito cansado, trabalha um monte, tem todo esse fluxo de energia, então é muito comum a gente ir para alguma praia de Ubatuba para dar uma aterrada de pelo menos um dia, porque somos filhos e filhos das deusas e de Deus também. E esse livro ele foi muito diferente, porque ele é um livro que ele me veio quase de uma vez, o texto, as imagens, e eu fiz justamente isso que ela disse que é chato pra caramba, que eu mandei para uma amiga, que é uma artista visual, e mandei o texto
todo cheio de marcações. Então tem o texto e tem tudo marcadinho como que eu queria que ele viesse. Só que o que ela não contou é que as artistas visuais são indomáveis, e aí ela me devolveu um monte de imagem que muitas vezes pouco tinha a ver com o que eu tinha pedido para ela, com o que eu tinha falado. E mais, não contente em me mandar esse monte de imagem que pouco tinha a ver com o que eu tinha marcado, mas que são maravilhosas, então é claro que elas iam ter que entrar no livro, depois ela fez uma terceira versão juntando texto e imagem. E, de novo, fazendo o que quis, né? Em nenhum momento considerando o que eu falei para fazer. Então, a gente ficou com esse livro, que são quase 3 livros em um, que o começo, então, é só o meu texto com as marcações, depois são só imagens dela, e depois a gente tem uma terceira entrada no livro, que são ela unindo o texto e a imagem. Então, foi um processo muito único, e como é gostoso trabalhar com artistas visuais, como é gostoso quando a gente sai desse campo da ilustração, né, como se a arte visual fosse ilustrar o texto, isso que a gente vinha falando no começo. Daí, gente, então, para a gente ir encerrando esse papo de hoje, e depois eu queria abrir as perguntas, né, para vocês terem a chance, porque, afinal de contas, estamos com artistas contemporâneos que estão aqui, estão presentes, então essa é uma grande chance, né, uma grande oportunidade de falarem com elas, de trazerem suas perguntas, então vão pensando aí, quem quiser perguntar, conversar, alguma coisa. E aí, a última coisa que eu vou perguntar, e eu sei que vocês vão querer me matar, né? Mas aí vamos alterar a ordem. É que eu queria pedir, então, para cada uma de vocês dar um presente de trazer uma imagem que vem, então, à cabeça de vocês aqui sobre a Flip, sobre esse encerramento, sobre esse encontro, sobre esse processo. A Cris já me olhou com o olho meio arregalado. Mas eu queria assim que a gente então os presenteasse com qualquer imagem ou qualquer palavra que nos venha, né, nesse momento e nesse portal de encerramento da Flip 2025, pelo menos aqui pela Casa Pagã. Alguém gostaria de começar? Dentro de tudo que eu faço, eu tenho muito costume de texto linkar com comida. Comida é uma coisa que aparece em tudo. E, obviamente, para mim, a Flip é um prato de mexidinho, não sei. Mexidinho é quando você pega tudo que tem na geladeira, né, o restaurante, sei lá o quê, e mistura e faz aquela comida deliciosa. Então, eu não consigo pensar numa imagem que não envolva comida, e para mim é um prato de mexidinho, que é um pouquinho de tudo, e para mim aqui foi uma experiência, primeira vez na Flip, muito legal e delicioso. Então, Como a gente foi pega de surpresa, assim, eu vou falar a primeira coisa que veio à minha cabeça, não é muito elaborada, mas eu sou professora de ensino médio, né? Então, além de ilustradora, eu dou aula no Instituto Federal. E aí me veio à cabeça uma coisa que meus alunos fazem muito, que é assim. Coraçãozinho. Assim, quando eu penso na Flip, eu penso em palavra, né? Para mim, aqui é a arte do encontro. E encontro com pessoas, encontro com imagens, encontro com coisas que vão com a gente, assim, sabe? Vão nos compor e vão embora com a gente quando a gente sair daqui. Então, encontro. Não sei qual seria a imagem para encontro, mas assim, porque é vasto. Para mim também é a primeira vez, né, conhecendo a Flip, e ela é uma mistura, mas tem uma coisa de circulação, né? Ela é muito viva, ela é algo que vai serpenteando, circulando, e muita gente, assim, eu não consigo pensar em outra imagem, ainda não consegui assentar. Vou precisar dos diazinhos pós para poder trazer uma imagem. Eu fiquei pensando enquanto elas estavam falando, né? E aí a imagem então que me veio, eu acho que penas brancas, porque a Flip para mim é quase como um voo rasante, assim, é uma coisa que é tão intensa, são 4 dias e é tão intenso, ele passa, rende muito, né? Muita coisa acontece, mas ao mesmo tempo é um rasante, assim, que agora, nossa, a gente está prestes a terminar. Então eu acho que esse voo rasante para mim seria a imagem que me vem, né?
muita intensidade, muita coisa acontece, ou pode acontecer num voo rasante, mas ao mesmo tempo ele tem esse corte, né? Que é um pouco o que eu estou sentindo agora. Gente, então antes de encerrar, eu vou abrir um minutinho, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma consideração, conversar com alguma das autoras. É só levantar a mão, tá? Se alguém quiser que a gente entrega o microfone, ou senão daqui a pouquinho eu encerro. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essa ideia que você falou de... Porque ilustração é a palavra, né? Assim, ilustrar. E muita gente fala que a ilustração é a tradução visual de um texto. E aí você falou que a ilustração por si só tem uma própria narrativa, né? Ela pode não ser apenas uma tradução visual de um texto, e ser ela o texto verbal, né? E eu queria saber mais de você, como é essa dualidade de se ouvir tanto assim, não só ilustrar, sendo uma ilustradora que cria narrativas e textos verbais, né? Assim. Eu não sei se eu entendi muito bem assim, a sua questão, mas e também não sei qual é. Se a gente for estudar mesmo, né, a ideia de ilustração realmente ela vem lá de trás do Renascimento como algo que você tá junto à palavra, né? Eu parto de algo mais contemporâneo em que a gente consegue pensar que as imagens elas criam essas narrativas, né? Então, não sei, eu penso sempre nos livros para a infância, né? Que você tem muitas funções ali da imagem. A imagem pode complementar, ela pode repetir, e não precisa ser uma coisa só no livro todo, né? Então, há páginas em que você pode mesmo fazer uma repetição, um esclarecimento. Acho que a palavra de ilustrar vem dessa ideia do esclarecimento, né? Então, ela pode fazer esse esclarecimento, ela pode trazer coisas a mais para o texto, e ela pode contradizer completamente, como foi o exemplo que eu dei, né? Mas, para mim, ela está sempre ali acrescentando, sabe? Eu não consigo conceber uma ilustração como um simples repeteco, assim, eu considero isso uma ilustração pobre, né? Então, a menina subiu na escada, aí você vai desenhar a menina subindo na escada, né? Que escada? Né? E mesmo se você estiver repetindo o texto, que menina, que escada, qual é o cenário, né? Então, assim, tem muita coisa a acrescentar. E ela também não pode ser totalmente dada, porque a gente também tem que ter um respeito pelo leitor, né? Se você dá completamente a ilustração, a imagem, ela define o texto, então, o que o leitor vai fazer com aquilo? Né? Então, acho que ela também tem que ter uma abertura ali para o leitor também colocar coisas dele, né? Eu não sei se foi exatamente isso que você perguntou, mas a minha ideia, sempre que eu vou ilustrar, eu estou pensando nisso, eu estou pensando em complementar. É lógico que nem sempre a gente consegue, né? É que eu tenho o privilégio de trabalhar com o João e a gente conversa muito bem e é muito fácil, assim, mas eu tenho amigas ilustradoras que, por exemplo, nunca conversaram com o escritor. Então, você vai ilustrar um livro que você nunca conversou com ele. Vem dado, é assim que você tem que fazer. Né? Quando me aparece esse tipo de oportunidade, eu recuso. Mas é porque eu tenho esse privilégio. Eu sou professora, tenho meu trabalho, e a ilustração é um segundo trabalho. Quem tem que pagar a conta faz o que vem, né? Mas, e o João, assim, sempre que a gente vai conversando, o Alex também, ele estava aqui agora, né? Esse livro que a gente fez, O Gato que Lê, a ilustração chegou a mudar o texto, com o João também. Né? Então, eu fiz um desenho, o João repensou o texto e mudou. Então, é uma complementaridade, né? Eu entendo dessa forma. Então, primeiro, eu acho que legal terminar o dia da casa com essa mesa, até porque Marcelino Freire, que é o homenageado, né? E nós tenho exatamente, né? Eu estou aqui, tem outros colegas que também são alunos de Marcelino, e nas oficinas dele a gente tem muito essa questão da imagem e da palavra, e como que isso vai se fundindo e a gente vai criando narrativas. Então, eu queria escutar, acho que de todas, um pouco mais sobre esse sistema, né? Esse sistema de produção de imagens. Acho que a gente já escutou a belíssima
fala da colega falando da inteligência artificial que tem tomado, né, mas e também espaço mesmo dessa criação que hoje ela já é pré-selecionada, né? Será que a gente não está perdendo essa capacidade de imaginação, né, tomado por esse mercado? Era um pouco nesse sentido. Enquanto você estava perguntando, a pergunta dele também e a fala, e aí uma das coisas que eu lembrei até numa oficina que eu fiz com o Odilon, que ele fala sobre a dobra do livro, né? Que a dobra, o virar a página também é uma imagem e também faz uma narrativa. E aí, enfim, no processo com o Edu, quando eu fui fazer o livro, inclusive, o final, aquela spoiler, mas não, o final do meu livro, ele tem uma página em branco, antes da última desenhada. Então, eu tenho aqui, né, uma fala final, tem uma página em branco, que precisou dessa página em branco. É uma não imagem, que é uma imagem. Não tem texto, não tem o desenho, mas é uma imagem, que faz parte. E depois, aí você vira, aí você tem uma outra imagem, que aí não tem texto. Então, são coisas que se complementam, né? Então, acho que uma coisa de pensar, e aí entra, que é o leitor, você falou, né, da criatividade. O leitor, ele também conta a história junto com você. Né? Então, quando você põe uma não imagem, quando você põe a imagem, uma imagem diferente do texto, só o texto, então tudo isso no pensamento do criador, ali do livro, do autor, junto com o ilustrador, ou quando faz tudo, é o que vai contar essa narrativa. Né? Só que também a gente pensa nisso, mas a gente não sabe o que vai vir do olhar do leitor. Então, o leitor, ele também é um criador dessa história. Né? Ele conta a história junto com a gente. Então, se eu coloco uma página em branco, cada um vai sentir de uma maneira. Tem gente que pode só achar, tá, acabou o livro, e nem virar a outra. Pode passar, não percebeu. Quando o outro vai parar justamente na página em branco, e vai sentir alguma coisa, vai se comunicar. Né? E a criatividade, querendo ou não, é um exercício. Eu sou professora e eu trabalho com crianças, né? Dou aula de arte para crianças. Então, eu pego do 1º ao 5º ano da ensino fundamental. Eu estou o tempo todo lidando com isso. E a criatividade é um exercício que precisa ser trabalhado mesmo em casa, desde a infância, mas a gente adulto também, porque hoje é tudo muito dado. Tá aí, né? Não tem como fugir. E como é que eu paro e lido com o tédio? O que eu faço no meu tédio? Entendeu? O tédio não é nem, estou nem falando para ler, para desenhar, é curtir o tédio, deixar a mente sentir. Enfim, novamente, é um desafio, né? Com relação à produção de fotografias, eu acho que é bem desafiador, assim, porque fotografia para tudo quanto é canto, né? Mas eu preciso de espaços, às vezes, de tempo sem fotografar. Então, eu passo períodos sem nem pegar a câmera. E aí eu vou observando as coisas, né? Para depois que eu vejo, depois de um tempo, aí eu vou lá e pego a câmera e tento olhar novamente pelo enquadramento dela. Para tentar produzir alguma coisa que faça sentido. Assim. Aí eu fotografo vários, né, às vezes várias imagens de um mesmo enquadramento ali e tal, e deixo passar o tempo, tento limpar o meu olhar um pouquinho também, às vezes de ver muita coisa para poder limpar o olhar um pouco, né? Não sei se é possível hoje em dia, mas assim eu faço exercício e olho as minhas imagens depois. Aí eu vou eliminando, olho de novo. Aí às vezes eu mudo o enquadramento, às vezes aí eu vou trabalhando aos poucos em etapas. Então às vezes uma imagem demora tempo para ficar pronta, porque eu preciso de respiro para chegar na versão final dela, assim, da fotografia no caso. Eu fiquei acho que um pouquinho embebida nas imagens de vocês e acho que a tua pergunta, como é teu nome? Lidiane. É bem difícil de responder, né? Mas acho que tem uma coisa que para mim a imagem acaba sendo guia, né? Acho que tem a ver com um pensamento por imagem. Acho que isso do exercício da criatividade. Acho que ouvir vocês me faz conectar com artistas, né, que constroem isso, né, e que dão forma para as imagens. Mas essa não é a minha habilidade, não é essa da forma em si,
mas acho que tem uma coisa constante de que a imagem ela vai estabelecendo um fio, né? A imagem, assim como a palavra, elas vão estabelecendo um fio e isso ajuda a costurar, a conduzir, a gente conseguir, de certa forma, conversar. Às vezes tu escuta as pessoas falando, citando fulano, ciclano, e aí eu me perco. Mas quando vem uma imagem que a gente consegue acompanhar e perceber que ela está contando ali, eu fico presente. Então, acho que tem uma coisa da criatividade que é exercitada, né, que é para a gente manter isso lapidando, exercitando, mantendo a chama ali, sempre o fogo aceso, mas tem algo na imagem, no trabalho com imagem, que é presença. E uma presença que conecta. Então, as imagens, elas fazem o olho ficar no olho, ou o olho ficar na imagem, né? Então, acho que é um exercício também de presença com a imagem. Lídia, eu peço perdão, mas eu me perdi na sua pergunta e eu não lembro. Desculpa. Ah, sim. Eu acho que eu falei um pouco, né, de como é um processo criativo, né? E ele é sempre muito parecido, assim. Eu acho que é um mergulho primeiro, é um mergulho mesmo, assim. É uma obsessão para mim. Eu lembro muito do Deleuze, que ele fala que as pessoas só criam por necessidade, né? Não é porque você quer, é por necessidade. E é uma obsessão. Então, por exemplo, assim, agora eu acabei de terminar o semestre, né? Como eu tenho essa dupla, né, acho que você também, né? Assim, eu sou Cristiane professora, Cristiane ilustradora. Então, assim, acabei de terminar o semestre e eu estou há meses com vontade de sentar e fazer e eu estou sem tempo. E aí a gente vem para a Flip, e aí tem muita coisa, e aí você quer fazer, e então eu fico meio obcecada. Eu durmo pensando, eu vou fazendo, igual ela falou, que ela, né, a Aline falou assim, eu vou de bicicleta pensando em livro. Eu estou tomando banho, aí vem uma imagem, às vezes eu corro lá, faço um rascunho, mas ela tá ali, né? Então é como se a gente estivesse produzindo na cabeça. Mas eu também, deixa eu ver quem que falou isso, acho que foi você, né? Que você fotografa e depois você espera, né? Eu também, eu preciso do respiro. Eu não conseguiria fazer um livro atrás do outro, assim, eu demoro, né? E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque eu preciso decantar, e aí sim você volta, e muitas vezes volta e refaz tudo, né? Porque não gostou. Então, eu acho que o processo é longo, e eu acho que a gente precisa, mais uma vez, voltando no que a gente já falou, ter um trabalho consciente de agora eu vou dar esse respiro, agora eu não vou mais olhar isso, porque senão a gente fica muito embebido mesmo, né? De todas as imagens já prontas, imagens clichês, né? Repetidas, estagnadas, né? E essas não movimentam o pensamento, né? Então acho que a gente precisa de imagens que movimentam o pensamento. Alô, alô, alô. Gente, então eu acho que é isso, né? Eu quero agradecer, então, mais uma vez a presença de todas e todos vocês. O trabalho das artistas está, em boa parte, aqui na Casa Pagã, né? Então fica o convite para vocês darem uma olhadinha aqui nessa exposição de fotos. Os livros... As fotos estão à venda aqui, então, na banca da Cousa, que é essa primeira foto, o Saulo está aqui me contando, então sintam-se convidadas e convidados a olhar com esse trabalho. O trabalho da Cris está ali na banca do querido João, da Miriveja, que é essa aqui da esquerda, e o trabalho da Aline, o Machucado, e o Mãos, Terra e Fogo, da Cris, estão ali na banca da Fábrica de Cânones, que é aquela ali perto da porta aqui do lado esquerdo. As meninas também vão estar por aqui, então se vocês quiserem ainda conversar com mais alguma delas, sintam-se à vontade, tirar uma foto, pegar um autógrafo e aquela coisa toda gostosa que a gente faz aqui na Flip. Então eu acho que é isso, né? Vamos levantar, então. Muito obrigado, meninas, muito obrigado, pessoal. E viva a Casa Pagã, né, gente? Casa Pagã! Uhul!